Que bom! Estamos iniciando mais um podcast 24 em 3, que significa você otimizar as suas 24 horas em 3 estratégias, que são clareza, foco e projetos. E a gente vai estar sempre abordando esses 3 pontos aqui. Hoje, queria falar uma coisa bem bacana e que está relacionada a exatamente você otimizar as suas 24 horas e como você pode fazer isso. Eu falei isso no primeiro vídeo, mas eu quero destrinchar um pouquinho mais com esse podcast agora aqui nesse momento. Então a pergunta é: em que planeta você vive? Diga aí. Se você tem 24 horas, qual é o planeta que você vive? Tá, a verdade seja dita, todo mundo, são terrestre aqui nesse mundo, nesse planeta Terra, tem 24 horas. Não tem como você ter mais do que você ter 24 horas, certo? Habitualmente, na vida Cronos, de ser Cronos, né? Que é o, entre aspas, é a referência mitológica ao tempo, né? É referência mitológica, né? De histórias do tempo. Então, sim, o Cronos de todo mundo são 24 horas, tá? 24 horas diárias, né? E aí a gente tem muito mais o que trabalhar aí com essas 24 horas diárias. Então, como assim? Se você mora nesse planeta, assim como eu, se você é um ser terrestre, assim como eu, se você mora no planeta Terra, assim como eu, você também tem 24 horas. E como é que você faz para lidar com a dinâmica diária para você otimizar as suas 24 horas? Agora são elas e eles. Então tá, se todo mundo tem 24 horas, a gente pode otimizar isso de uma maneira eficaz. Então eu digo assim, eu gosto de dividir algumas estratégias em 3, porque há uma assimilação melhor em relação ao seu cérebro quando a gente fraciona algumas atividades, às vezes as mais complexas. As atividades simples a gente já coloca em execução para serem feitas, né? Em execução, para serem feitas, um processo de execução, você já vai atingir o seu propósito, que é efetivamente fazer o que precisa ser feito. Mas algumas atividades mais complexas que envolvem, nem sai, né? De tão complexa que é. Algumas atividades complexas, elas demandam fases para acontecer, demandam propósitos para serem atingidos, objetivos para serem atingidos, ações eficazes para serem atingidas. Então aí sim, a gente precisa otimizar essas 24 horas no nosso dia a dia, né? Na nossa semana, no nosso mês, porque se a gente consegue otimizar as 24 horas, a nossa semana vai ser mais eficaz, o nosso mês vai ser mais eficaz, o nosso ano vai ser mais eficaz. E como é que a gente pode estabelecer isso? Eu gosto de dividir as 24 horas em 3. E se a gente divide as 24 horas em 3, a gente tem 3 porções de 8. Multiplicação e divisão simples, né? 3 vezes 8, 24. Se você tem 24 horas, dividir por 3, você tem 3 porções de 8 horas. E por que isso? Porque é uma maneira didática de você dividir as suas 24 horas, certo? Então eu acho isso muito importante. Como a gente vai dividir isso? Uma coisa primordial e que as pessoas não dão atenção e que são essencialmente importantes para o ser humano, para que a gente consiga captar cada vez mais as nuances do nosso ambiente, as nuances das nossas interações sociais, é o sono. Então, 8 horas, pessoas dizem, se eu pudesse eu nem dormia. Não, isso é muito sério. 8 horas é uma estratégia, digamos assim, didática da gente conferir 8 horas do nosso tempo para o sono. O sono é extremamente importante para o ser humano. Ele é que vai possibilitar a gente fixar todas as informações coletadas durante o dia a dia e a gente fixa na memória. Então, o que acontece? Em vez de ficar lá na memória curta, que é operacional, que é do dia a dia, assim, da gente executar as tarefas, a gente acaba introjetando ela na memória de longo prazo. E isso sim é extremamente importante, porque a gente vai fixar as informações no sistema próximo ao sistema límbico, que fica lá a grande memória, né? As nossas recordações, e que são as recordações de longo prazo. E cada vez mais que a gente
estabelece essas memórias de uma maneira emocional, e isso é muito importante, que a gente chama de memória emocional. Quando a gente, por exemplo, está estudando uma coisa que a gente gosta muito, aí a gente acaba se empolgando com aquilo, ou acaba estabelecendo estratégias para a gente se empolgar, que às vezes é uma matéria que você não gosta, mas você acaba utilizando estratégias para ficar interessante. Isso vai passando, essa informação vai passando para onde? Para a memória emocional, que é a memória de longa emocional, não, a memória de longa duração, é aquela de longo prazo que o pessoal fala. Então sim, quando a gente torna as memórias operacionais mais emocionais, elas vão fixando cada vez mais na nossa mente, no nosso sistema límbico, que é próximo ali, tudo ali juntinho da memória, da região da memória do nosso cérebro. Então sim, é importante. Então o sono é extremamente importante para o ser humano. É um momento de restauração do seu corpo. É um momento em que o seu corpo está estabelecendo a homeostase. O que é homeostase? É um momento de coordenação. Opa, tem coisa que não vale a pena, vou descartar. Tem coisa que vale a pena, passa lá para filtrar no rim, passa lá para filtrar no fígado e vai lá, baço, dá uma olhada aí no sistema de defesa desse organismo aí, vê se tá tudo ok. Isso vai tecendo as informações necessárias para o seu corpo, tanto nutricional, no físico, né, quanto também no mental, no psicológico. Sim, isso é muito importante. Então, o sono é extremamente importante. Eu dediquei 8 horas, mas um adulto, ele pode utilizar de 7 a 9 horas do sono. O mais importante é que esse sono você consiga exatamente ter uma restauração, seja físico ou psicológico. Tem momentos que a gente perde o sono, né, gente? Tem momentos, mas que isso não seja contínuo, né? Que isso não seja frequente, tá? Porque existe sim essa dinâmica de restauração do momento em que a gente está repousando, dormindo. E quando a gente entra em sono profundo, aí, meu amigo, a restauração é maior, né? Então, o sono de ondas lentas é onde a gente tem um aprofundamento e aí a captação para a memória de longo prazo, de longa duração, ela é maior. Então, fique atento, fique atenta nos seus períodos de sono, né? Veja o que você está conseguindo captar de percepção do mundo, tá? Se você ainda não alcançou isso, você pode estabelecer períodos do tempo. Se o sono, às vezes, aquele dia foi muito estressante, você às vezes até perdeu o sono, você tem que estabelecer momentos em que você tem um repouso mental. Faça atenção plena. Atenção plena é um exercício de respiração e de 1 a 5 minutos que você faz diariamente, você vai restabelecendo essa conexão e vai descansando o cérebro, às vezes até entre alguns intervalos, em algumas tarefas extenuantes, que são aquelas tarefas cansativas, você pode praticar a atenção plena, é muito importante, ok? Que é o mindfulness, o pessoal também fala. Ok, estabelecido esse primordial passo, essas 8 horas importantes do seu tempo, que é o sono, certo? Você tem as 8 horas de trabalho ou ocupação, momentos em que você dedica a sua atenção para a sua ocupação, para o seu trabalho. Então, aí sim você precisa estabelecer a sua presença. Se você está no ambiente de trabalho, você está no ambiente de trabalho, meu amigo, minha amiga, exatamente. Você vai se concentrar nas atividades que envolvem a sua produtividade no ambiente de trabalho. É fazer relatórios? É fazer estatísticas? Não, é atender uma pessoa dentro de uma loja. Você vai estar lá no momento, você estar presente. E como você vai trabalhar isso de uma maneira eficaz? Às vezes a sua abordagem para atender um consumidor não está eficaz. O que você pode fazer para melhorar? Né? Fazer um treinamento, um curso, fazer uma leitura interessante relacionada à clientividade. Isso tudo vai envolver o seu direcionamento do ambiente de trabalho. Eu estava conversando uma vez com o meu gerente do banco e ele falou que dentro do ambiente do banco tem um sistema integrado de autoconhecimento, de autoaprendizagem.
É um sistema integrado que as pessoas acessam lá e vão aprendendo várias disciplinas, e é muito interessante. Então, às vezes, a gente não se apropria de coisas que estão até no nosso ambiente de trabalho, que podem elevar cada vez mais a nossa produtividade no ambiente de trabalho, as formas como a gente age no ambiente de trabalho. Então, sim, fazer cursos relacionados ao trabalho, ou até mesmo tem disponível lá no seu serviço e você nem sabia disso. Então, sim, essas 8 horas que sejam dedicadas ou direcionadas ao seu ambiente de trabalho. Você que vai otimizar como fazer isso. Ah, mas são 8 horas ininterruptas? Não, gente. Aquele momentozinho que você tem, que é o intervalo para tomar um café, vá lá, toma um café com seu colega, discute alguma coisa em relação ao próprio ambiente de trabalho, ou então fala dos filhos, volta, porque precisa de pausas, precisam de momentos de pausa. Então, sim, aquele momento do cafezinho de 5 minutinhos, sim, é para arejar a sua mente. Às vezes você está muito focado num relatório e você volta novamente para se concentrar, dedicar aquela atenção direcionada, aquela atenção concentrada no que você precisa voltar, certo? Intervalo do almoço também serve muito para isso, para justamente dividir algumas informações interessantes em relação ao trabalho, tá? Então, sim, 8 horas são dedicadas ao trabalho. Tem pessoas que são plantonistas e dedicam muito mais do que 8 horas. Eu dividi de uma maneira didática, ok? Então, suas 24 horas podem ser assim bem divididas. Então, 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, ou ambiente de trabalho, ou ocupação. Se você é um freela, você vai dedicar também a cursos nesse momento, você vai dedicar ao marketing, você que vai dividir essas 8 horas de uma maneira eficaz. Freela é a pessoa que é o freelancer, que é a pessoa autônoma, tá? E você pode dedicar essas 8 horas e dividir elas de maneira eficaz. Certo? Certo? Então vamos lá. E as 8 horas restantes, Fernanda? Uma coisa importante e que eu acho interessante é que você também possa dividir essas 8 horas restantes em 3 porções. E você vai dividir ela em pessoal, família e amigos, que são os 3 pontos importantes que você pode dividir essa hora, essas 8 horas. E o pessoal envolve o quê? Você, eu. Então, cada um tem uma constituição pessoal que precisa se dedicar. Seja consulta médica, seja trabalhar a mente, seja dedicar 1 hora daquilo ali para você fazer uma leitura que você gosta, seja 1 hora de caminhada, seja 1 hora de corrida, seja 1 hora de atividade física, um treino funcional, uma natação, uma yoga, um balé. Então, você vai dedicar, a nível pessoal, 4 horas do seu tempo. Então, você pode pôr 1 hora para fazer uma atividade física, 1 hora para você elaborar o cardápio, 1 hora para você ler um livro, 1 hora para você fazer alguma coisa que você gosta, que vai te dar uma satisfação, um lazer, certo? Então, 4 horas para você, especificamente, tá? Então, didaticamente, 4 horas é o interessante para que você dedique a você, pessoa, ok? Até mesmo para fazer alguns planilhas em relação à vida pessoal no sentido financeiro, você faz a sua planilha financeira. Todos esses pontos aí são extremamente importantes. Você que vai otimizar essas 24 horas e você que vai estabelecer os pontos necessários para você focar a dimensão que você quer focar, certo? As outras 2 horas para as famílias, para a família. Pode ser que você, das 4 horas que você tem pessoal, você dedique só 3 e deixa 3 para a família? Pode também, você que vai definir. Mas eu te dividi de uma maneira didática, né? Dependendo, às vezes a família pode ser pai e mãe, você dedica essas 2 horas, é o tempinho que você tem para um almoço, para um jantar, naquele dia, para conversar, para ir lá visitar, para estar junto, para estar almoçando, para estar na sala de TV e conversando. Sim, é importante que você estabeleça essas 2 horas dedicadas à família. Ligar, por que não ligar? Não é verdade? Mandar uma mensagem, eu te amo. Dedique essas 2 horas ou 3 horas que você quiser dividir. Amigos, mais 2 horas.
2 horas para mandar mensagem para amigo, para falar, tô com saudade de você, queria conversar com você, vamos tomar um café, e você vai dividir isso, ok? 1 hora, 2 horinhas, é muito gostoso. Eu coloquei de maneira didática você dividir as 8 horas, porque enfatizando sempre você, tendo um pouquinho mais de horas, família, você pode até otimizar, bota você 3 horas e família 3 horas e amigos 2 horas, mas o importante é que você tenha mais horas para você. Isso é muito importante para você estar restabelecido como pessoa. É importante você centralizar você como pessoa, sim, e você estando bem, você vai ter condições de você compartilhar com família e amigos. Isso é extremamente importante e que envolve as suas 24 horas, ok? Ficou didático? Ficou gostoso de trabalhar isso? E aí você vai dividir o que fica melhor nessas 8 horas restantes, certo? Se você fizer o cálculo e verificar que, poxa vida, eu tô dormindo menos, ou então você vai observar, não, eu durmo 6 horas e para mim é o suficiente, eu vou distribuir as outras horas. Você vai estabelecer, certo? E você pode dividir isso durante a sua semana. Às vezes tem dia que é mais apertado a nível do trabalho, você tem que ficar 12 horas no trabalho, 10 horas no trabalho, você vai diminuir o quê? O sono, ou então você vai diminuir o quê? O tempo com a família, vou mandar uma mensagenzinha, em vez de 2 horas, vou dedicar 1 hora. Você vai utilizando isso de uma maneira eficaz. E aí você vai conduzir melhor o seu tempo, cronologicamente falando. Então, sim, aí é gestão de tempo, porque você vai medir mais ou menos as horas. Isso aqui é uma ideia de como você pode trabalhar isso, tá? E é muito funcional e ajuda muito a gente a conseguir visualizar, ter clareza de como é que a gente está gerindo as nossas horas, gerenciando elas de uma maneira eficaz. Certo? Se você gostou do vídeo, deixa aí ok. Se você gostou do podcast, porque na verdade ele é um podcast, então ele está em vídeo e vai estar disponível também em áudio, você também pode dar ok. E se você acha que é relevante, deixa um comentário, eu vou gostar muito. Eu vou querer muito que você divida aí a sua opinião, divida aí com um comentário e fala assim, não, Fernanda, eu tenho observado que eu tenho dedicado mais ao trabalho. E aí sim, quando você consegue visualizar isso tudo, você começa a ter insights e pensar, opa, esse aqui eu preciso ajustar, ou esse ponto aqui eu preciso ajustar. Nossa, eu acho que eu tô dormindo demais, preciso ajustar. Então você vai trabalhando isso de uma maneira eficaz. É essa ideia da gente estar fazendo aqui esse podcast 24/3, você otimizar as suas horas de uma maneira eficaz, suas 24 horas. Ok? Então, que planeta você vive? Se você vive nesse planeta, você tem 24 horas. Se você quiser otimizar suas 24 horas, você pode usar as estratégias que eu compartilhei com você, ok? E a gente se vê no próximo vídeo.